Madrasta tentou roubar nosso chá de bebê. Minha noiva Jane descobriu que estava grávida em junho de 2021 e anunciamos isso para nossas famílias em agosto. No começo, a madrasta estava completamente desinteressada no nosso bebê. Não que eu esperasse muito da mulher cuja reação ao nosso anúncio de gravidez foi perguntar para Jane se tinha certeza que era meu, até meu pai repreendeu ela por isso, mas ela mal parecia reconhecer o fato de que estávamos esperando um bebê. Em vez disso, ela estava mais interessada no meu meio-irmão, que também estava noivo, e que daria a ela lindos netinhos em breve. Sem reclamações. Não queríamos ela envolvida mesmo, e nem precisamos dizer nada. Planejar nosso chá de bebê foi complicado. Eu e Jane teríamos que trabalhar até as festas de fim de ano, e eu queria participar. A data prevista para o parto era em fevereiro de 2022, então decidimos que o início de janeiro seria o melhor período. Convidamos 2 pessoas para ajudar a organizar, e minha irmã Laura, acabei de perceber que nunca mencionei o nome dela antes, e a melhor amiga da Jane, a Nina. Eu e Jane somos pessoas tranquilas na maioria das vezes. Não queríamos uma festa grande, nem queríamos gastar muito dinheiro nisso, estávamos economizando para o bebê e o casamento. Decidimos desde o início que o chá seria misto. Também teria que ser dentro de casa, de novo, em janeiro, e concordamos em convidar cerca de 25 pessoas, a mais uma dúzia de crianças. Tivemos a ideia de fazer uma festa de pizza. Eu, Jane e Luke, meu cunhado, filho adotivo, fazemos noites de pizza caseira toda semana desde que me mudei, e achamos que seria divertido incorporar isso ao chá. A Nina encontrou um local com forno de pizza, e a Laura deu um jeito de incluir elementos clássicos de chá de bebê no tema. Os planos resultantes foram incríveis. Pizzas personalizadas, bebidas não alcoólicas e macacões lisos para as crianças customizarem. Nina e Laura misturaram a decoração de pizza com elementos de bebê e encontraram doces em formato de pizza. Parecia um pouco bagunçado, e fiquei surpreso que tenha dado certo, mas adoramos. A maior parte do planejamento estava concluída até meados de novembro. Bem, mais tarde naquele mês, a noiva do meu meio-irmão deixou pelo ex dela. Eles estavam juntos há 4 anos naquela época, e foi repentino e traumatizante para ele. Ele ficou arrasado. A madrasta então percebeu que os netos dos sonhos dela demorariam mais para chegar do que ela pensava. Então, naturalmente, sem os marcos do filho para se preocupar, ela passou a se concentrar nos meus. De repente, a madrasta foi de parente distante à futura avó animada. Postagens no Facebook, camisetas bregas de promovida vovó, tudo isso. No começo, estávamos ocupados terminando as coisas no trabalho e nos preparando para as festas de fim de ano para nos importar com isso, mas não demorou muito para que ela começasse a nos pressionar para planejar o chá de bebê e também uma revelação do sexo. Negamos a possibilidade de uma festa de revelação do sexo. Sem ofensa para aqueles que gostam, mas não é o nosso estilo. Além disso, decidimos esperar até o nascimento para descobrir o sexo. A madrasta tentou nos convencer a descobrir e contar para ela como presente de Natal, mas não cedemos. Também negamos o chá de bebê para ela. Ela contou ao meu pai, e ele falou com a Laura para deixar a madrasta ajudar com os planos. A madrasta ainda morava com eles na época, então ela não teve muita escolha. Ela ligou para a Nina, e elas encontraram a madrasta para tomar um café. Embora eu não estivesse presente nessa reunião, a Laura me contou o que aconteceu depois. Antes mesmo que pudessem mencionar seus planos, a madrasta começou a falar sobre os dela. Segundo a Laura, ela tirou uma pasta surpreendentemente grossa, a completa com as palavras "Oh, baby", na capa, abas coloridas e pedaços de tecido saindo de sua bolsa e foi direto para a seção do chá de bebê. Era curta em comparação com o restante da pasta, mas ainda assim era longa. E era tudo para descrever o único projeto de chá de bebê dela. Laura me enviou fotos, e, caramba! Vou dar isso a ela, parecia o chá de bebê mais instagramável de todos os tempos. Dito isso, era praticamente disfuncional e obviamente caro. Havia balões, ursinhos de pelúcia enormes, blocos de letras gigantes e placas embaraçosas por toda parte. A madrasta estava buscando o visual bonito em vez do aconchegante, com cadeiras desconfortáveis e algumas ideias de comida chiques que não pareciam comestíveis, a maioria delas tinha queijos macios, que a Jane não podia comer. A paleta de cores era apenas 3 tons diferentes de rosa com detalhes em dourado. Tudo bem se fosse um chá de bebê rosa, desde que tentasse variar um pouco, mas as fotos da madrasta pareciam que a Barbie tinha vomitado em uma festa de aniversário da Hello Kitty.
Quando a Nina tentou lembrá-la de que não sabíamos o sexo, a madrasta disse que sabia que era uma menina. Soiler, e não era. A madrasta também queria uma festa só para mulheres, sem crianças, com um serviço de buffet sofisticado e álcool. Ela tinha feito uma lista de sugestões de convidadas com algumas de suas amigas mais próximas, nem a minha mãe nem a mãe da Jane estavam na lista, e planejou jogos de festa nos quais ninguém tinha interesse em participar. Basicamente, a única coisa com a qual todos concordaram foi realizar a festa em ambiente fechado. Laura e Nina não tiveram a oportunidade de mostrar seus planos para ela até que ela terminasse. Assim que puderam, explicaram que, embora pudessem encontrar uma maneira de incorporar algumas das ideias da madrasta, já haviam decidido pelo tema da pizza. Ela tentou protestar, mas Laura afirmou que era gentil da parte delas até mesmo oferecer isso, já que o chá de bebê estava a 1 mês de distância e já havíamos aprovado os planos delas. A madrasta até me ligou tentando fazer com que elas mudassem de ideia, mas eu apenas repeti as palavras delas. Meu pai descobriu que não poderia comparecer ao chá, então ele não tinha mais poder de decisão sobre nada. As festas de fim de ano chegaram e o assunto foi deixado de lado. A madrasta parecia estar ok com a festa de pizza. Nina conseguiu combinar parte da decoração rosa que ela queria com coisas azuis combinando, e até mesmo adicionou um dos ursinhos de pelúcia gigantes. Avance para uma semana antes do chá. Jane estava quase com 8 meses de gravidez. Tudo já havia sido comprado, todos os convidados haviam confirmado presença, e praticamente tudo estava pronto para acontecer. O chá estava marcado para começar às 19 horas. A madrasta se ofereceu para chegar ao local mais cedo para preparar tudo. Laura concordou, principalmente porque sabia que a madrasta reclamaria se não pudesse fazer nada, e o local até permitiu que elas deixassem a decoração lá antes da festa. Eu e Jane prometemos chegar às 18 horas. 2 dias antes do chá, no entanto, o local ligou para Nina. Eles disseram a ela que a madrasta havia passado lá para deixar grandes caixas pesadas do que ela chamava de uma pequena surpresa para nós. Ela havia informado que planejava aparecer às 15h30 para começar a montar. Eles ligaram para reforçar que o local só estava reservado a partir das 16 horas, já que a madrasta quase fez um escândalo quando foi informada disso. Toda a decoração ainda estava na casa da Nina, então ela ligou para Laura para verificar se elas haviam deixado algo com a madrasta. Felizmente, minha irmã é esperta e está acostumada com essas coisas, então ela foi de carro até o local no dia seguinte e pediu para ver as caixas da madrasta. Ela me disse que nem ficou surpresa com o conteúdo quando as abriu, mas ainda ficou chocada com a audácia da madrasta. Todas as caixas estavam cheias de decorações cor-de-rosa e frufrus. Alguns pareciam ser exatamente os mesmos itens que a madrasta tinha mostrado inicialmente para Laura e a Nina. As placas, os balões, os jogos americanos, tudo. Laura percebeu que era por isso que a madrasta pretendia chegar mais cedo ao local, para montar o chá de bebê que ela havia planejado e basicamente nos forçar a todos a festejar no inferno cor-de-rosa da Barbie com ela. Ela ligou para a Nina para pensar no que fazer. Nenhuma delas poderia chegar às 16 horas, então era quase inevitável que a madrasta conseguisse o que queria. A solução mais óbvia que encontraram foi jogar tudo fora. Mas a Laura teve uma ideia melhor. Naquela noite, elas me ligaram e ligaram para a Jane. Ei, querem destruir uma festa em 2 horas? Laura chegou em casa e convidou a madrasta para ir a um salão de beleza com ela, mentindo sobre ter cupons de desconto. A madrasta concordou, e planejaram ir logo depois que ela terminasse de preparar o chá de bebê. Às 16 horas do dia seguinte, a madrasta chegou ao local. Ela terminou de arrumar as coisas por volta das 17 horas, vou admitir, a mulher é rápida, e saiu rapidamente para encontrar a Laura no salão. Assim que estavam juntas, a Laura mandou uma mensagem para Nina dizendo: "Coach is clear, a costa está livre." Então, eu, Jane e Nina fomos para o local. Com certeza, a madrasta havia preparado a festa dela. Para encurtar a história, não vou descrever, mas direi que era tão cor-de-rosa que quase deu náuseas na Jane. Durante as próximas 2 horas, a Laura distraiu a madrasta no salão enquanto nós 3 rapidamente desmontamos cada pedaço de decoração que a madrasta havia colocado e substituímos pelas coisas da festa de pizza. Preparamos as atividades, arrumamos as mesas e colocamos todos os itens cor-de-rosa que encontramos de volta nas caixas da madrasta. Na verdade, foi muito divertido. Terminamos apenas alguns minutos antes do início do chá. Alguns convidados chegaram antes da madrasta, então eu mal a vi durante toda a noite. A Laura me contou que quando ela chegou,
A boca da madrasta caiu enquanto ela tentava entender o que tinha acontecido com toda a sua decoração cor-de-rosa. Minha irmã apenas sorriu, sussurrou tentativa fracassada em seu ouvido e foi ajudar o Luke a personalizar uma roupinha. No geral, o chá de bebê foi tudo o que esperávamos. Nossos amigos estavam lá, as pessoas se divertiram e tivemos toneladas de pizza. Então, eu realmente não me importei que a madrasta passou a festa inteira de mau humor no canto. A Nina pegou tentando colocar lacinhos cor-de-rosa nos cupcakes, mas ela rapidamente impediu isso. Dou todo o crédito a Laura e a Nina por salvarem o dia. O interesse da madrasta no nosso bebê rapidamente morreu depois disso. Ela parou de usar suas camisas de nana, não veio nos visitar no hospital quando ele nasceu e se recusou a reconhecer que ele era um menino até conhecê-lo algumas semanas depois. Até cortarmos relações com ela, ela era uma definição muito vaga da palavra avó. Não poderia estar mais grato por meu filho nunca ter que conhecê-la. Principais comentários da comunidade. Eu amo o momento, boa tentativa absolutamente este é o Sparta, incrível, ótimo, mas peço desculpas pela dor que você passou. Adoro uma boa história de neutralização e contra-ataque. Laura e Nina arrasam. Adoro quando um plano se concretiza. Você tem alguns aliados incrivelmente talentosos. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!